O deputado do PSOL dormiu no chão da Câmara dos Deputados depois de ver avançar o processo de cassação. Ele está em greve de fome e disse que não vai deixar o plenário como forma de protesto. Glauber não come desde a manhã de ontem. O deputado está em jejum desde o início da sessão do Conselho de Ética, quando foi aprovado o relatório que defende a cassação no mandato dele. Agora o caso tem de ir a plenário para ser analisado pelos deputados. O Glauber dormiu, passou a noite no chão, ali à madrugada, no local onde foi realizada a reunião, acompanhado de assessores e de apoiadores. Couto, e aí? O que você está achando disso tudo? Porque, claro, ele chutou ali o cara que estava, sei lá, gravando, né? Enfim, provocando, agrediu uma pessoa. Mas há casos de pessoas, de outros deputados, né? Do Chiquinho Brazão, da Carla Zambelli e tantos outros também que cometeram ali seus erros e que não foram punidos, né? Pelo menos não perderam seus mandatos. Como é que você vê isso, Couto? Você falou tudo certo aí, Diego. Eu acompanhei ontem, por acaso, toda a sessão de julgamento na Comissão de Ética do Glauber Braga, né? Uma coisa vergonhosa, uma baixaria inacreditável, tudo jogo de cartas marcadas ali. Foi uma coisa vergonhosa do parlamento brasileiro. Essa comissão de ética nunca funciona, e quando funciona, é para perseguir um deputado combativo que estava defendendo uma causa muito justa, que é denunciar o orçamento secreto. Teve realmente aquele arranca-rabo lá com o cara do MBL que provocou ele, falou da mãe dele, aquelas coisas que vira e mexe acontece aí, e aí resolveram cassar o mandato dele. Isso é um absurdo. Algum tipo de punição poderiam dar, uma advertência, uma suspensão, então, caçar o mandato, sabe? Porque aí está caçando o mandato não é de uma pessoa, de um deputado, está caçando o mandato dos eleitores do Rio de Janeiro que o elegeram, e ele é um cara que tem uma votação alta, um deputado muito sério, acompanha há muito tempo, já entrevistamos várias vezes aqui no UOL, sabe? E com tanta coisa que acontece na Câmara dos Deputados, com tanto deputado que faz o diabo e não acontece, e não abre, nem abrem processo na Comissão de Ética, sabe? Eu fiquei muito injuriado ontem, sabe? Indignado com o que fizeram com ele. E eu queria saber do pastor, do deputado Henrique Vieira, que eu também respeito muito, quem é que está acompanhando ele? Eu queria ver um pouco também, tirando a política de lado, a questão humana, né? Está em greve de fome já há 36 horas, né? Ele disse que vai ficar até o final do processo, que ninguém sabe quando vai ser. Quem é que está lá com ele? Como é que vocês estão acompanhando esse caso do cidadão Glauber Braga, que foi profundamente injustiçado ontem? Entendo perfeitamente a reação dele. Eu queria saber como é que as pessoas do PSOL pretendem fazer, vocês pretendem fazer para apoiar esse colega. Bom, o Couto já está perguntando, então vamos dar o boa tarde aqui para o deputado pastor Henrique Vieira, que fez a primeira pergunta. Foi o Couto, deputado, bem-vindo, boa tarde, boa noite já, né? Boa noite, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? Sim, sim. Perfeitamente. Eu peço desculpa, de última hora aqui o computador travou, troquei para o celular, a imagem não está ideal, mas foi o que eu consegui agora. Nós estamos acompanhando o Glauber, tanto a equipe da liderança do PSOL, quanto a equipe dele, nós, deputados, vamos fazer um revezamento solidário para que ele também tenha a nossa companhia, porque, como disse o Couto, existe, acima de tudo, uma dimensão humana. Hoje já teve uma avaliação médica, então, do ponto de vista da presença, da companhia, da empatia, da solidariedade e da avaliação médica, estamos todos muito atentos e sempre conduzidos pela deputada Sâmia, que é a esposa, a companheira dele. E do ponto de vista político, nós, assim, acho que quem acompanhou o Conselho de Ética ontem viu o nosso espírito aguerrido, perseverante, indignado, com profundo senso de justiça, e estamos contactando os líderes, estamos pressionando o Hugo Mota, estamos pedindo audiências no Supremo Tribunal Federal. Nós vamos às últimas consequências politicamente, porque é absurdo, a palavra é essa,
o que está acontecendo com o deputado Glauber contra um campo político, um partido político e o mandato do nosso companheiro. Deputado, o senhor menciona o absurdo, né? Realmente, a gente assiste a cena dele expulsando o integrante ali do MBL, algo que não deve acontecer na Câmara dos Deputados, mas é infinitamente diferente, por exemplo, o Chiquinho Brazão, acusado de matar Marielle Franco, que ainda não teve seu mandato cassado, ou mesmo o Gayer, que agrediu como agrediu a ministra Gleisi Hoffmann, enfim, para nada parece caminhar. Agora, o meu ponto é o seguinte, de onde vocês acham, e se vocês têm provas, saiu essa costura para a cassação do mandato dele? Ontem ele falava em Arthur Lira, ele falava no Centrão, ele falava no orçamento secreto, mas de uma forma muito inflamada, não dava elementos concretos disso. Vocês já têm provas e elementos concretos de como foi essa costura política e o que a motivou? E a busca destas provas, mas os elementos cá entre nós são extremamente óbvios, porque veja, nós temos um relator que votou recentemente a abstenção com relação à cassação de Chiquinho Brazão, que é responsável pelo mandato do assassinato de Marielle. Abstenção. O Glauber, num momento que no máximo nós podemos chamar de ele empurra uma pessoa que o provocava de forma reincidente, inclusive ofendendo a sua mãe, que estava enferma. Então, qual é a proporcionalidade? Qual é a dosimetria? Para o Glauber, cassação. Recentemente, um deputado do PL foi noticiado em rede nacional espancando a própria esposa. O mesmo Conselho de Ética deu advertência verbal. Então, assim, se não há justificativa real para uma cassação de um mandato, abre-se espaço para a gente imaginar e levantar hipótese do porquê desta cassação. Eu acho que essa pergunta que nós estamos fazendo é extremamente válida. E nós sabemos, isso é dito por vários deputados, que o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, nutre ódio com relação ao Glauber e ao nosso campo político. Então, a palavra prova, nós estamos denunciando, nós percebemos elementos políticos que demonstram que há uma perseguição política, nós temos denunciado como partido o orçamento secreto e dá para perceber que o relator foi extremamente beneficiado. Agora, pedimos investigação para que, com os instrumentos que, por exemplo, a Polícia Federal pode ter e que nós não temos, haja a materialidade daquilo que nós estamos firmemente, contundentemente denunciando. Deputado, e como é que o senhor analisa o papel, o senhor falou do Arthur Lira, né? E o Hugo Mota, como é que fica nessa história? Porque um dos fatores que determinou a cassação do mandato dele ontem, ainda ontem, naquela sessão fatídica, é que, pelo regimento da Câmara, às 4 horas da tarde tem que parar tudo, as comissões, que é a ordem do dia, né, no plenário. E ontem, estranhamente, não houve a ordem do dia até terminar o julgamento do Glauber, né? Eu queria que você falasse do papel do presidente da Câmara nessa história. Na nossa opinião, o presidente da Câmara, Hugo Mota, a mando de Arthur Lira, operou para que o Conselho de Ética votasse ontem a cassação do Glauber. Simples e direto assim. Desde que o Hugo Mota assumiu, a ordem do dia tem começado 4 da tarde, às vezes 5, raramente 5h30. Quando a ordem do dia começa, as comissões, inclusive o Conselho de Ética, não podem votar mais nenhuma matéria. Excepcionalmente, ontem, nós passamos de 6 da tarde, chegando 7 da noite, e nada da ordem do dia começar,
nada do Hugo Mota responder às nossas mensagens, nada do Hugo Mota atender aos nossos telefonemas, não estava na casa e também, entre aspas, coincidentemente, depois que a cassação foi votada e aprovada, passaram-se alguns minutos e se abriu a ordem do dia. Portanto, Hugo Mota, na nossa opinião, operou a mando do Lira para que ontem o Conselho de Ética aprovasse a cassação do Glauber. E tem outro detalhe. Muitos deputados falam, inclusive do centro-direita e direita, que é uma pena absolutamente desproporcional e desmedida. Cassaram o mandato parlamentar por um momento intempestivo, ainda mais comparando com outras práticas de outros deputados. Não há plausibilidade. Inclusive, o próprio PL, na véspera, estava indicando que não daria quórum ao Conselho de Ética. Muita atenção a essa informação de bastidor. Quando a gente amanhece na quarta-feira, tudo mudou. E os deputados do PL tinham a orientação de dar quórum e votar pela cassação do Glauber. Então, nós temos elementos políticos para demonstrar que Lira operou de todas as formas e, nesse caso, Hugo Mota agiu, na nossa compreensão, em conformidade com aquele que o apoiou para ser presidente da Câmara, que é o Arthur Lira. Deputado, sabemos que esse é um assunto do Congresso, mas estamos num governo de esquerda, o PSOL é um partido aliado do PT. Como é que tem sido a movimentação das lideranças do governo, das lideranças do PT, da secretaria da ministra Gleisi Hoffmann? Tem tido apoio a vocês aí, vindo do PT e do governo? Tem vindo apoio, nós queremos mais. Eu preciso ser sincero, o deputado Lindbergh, que é líder do PT, nos ajudou e participou das articulações, junto com a nossa líder, a Thalíria Petroni, esteve presente no Conselho de Ética, argumentando e articulando. Também a liderança do PSB esteve presente, vários deputados e deputadas do PT estiveram presentes e também tentaram falar com o relator. Então, especialmente desses dois partidos, nós percebemos vontade política e compromisso, tanto no Conselho de Ética quanto nas articulações políticas. Mas nós fomos entendendo que havia um muro ali do qual nós não conseguíamos transpor. Em determinado momento, fica evidente que o relator não tinha mais disposição a escutar e mudar de posição. E para nós esse muro se chama Arthur Lira. Isso fica muito evidente. E tem outro detalhe muito importante. O relator se negou, atenção a isso, a responder os nossos questionamentos. Ou seja, depois do tempo de discussão, volta para o relator dialogar com os deputados e defender o seu relatório ou, eventualmente, modelar a sua opinião e a sua proposição. O deputado Paulo Magalhães, PSD Bahia, ele simplesmente diz que não ia comentar. E em determinado momento ele comete um ato falho, viu? Porque todos nós questionamos sobre a tal dosimetria, a proporcionalidade. Por que uma pena tão grave para um ato como esse, ainda mais numa Câmara com atos muito mais graves de outros deputados? E em determinado momento ele fala assim, a postura do deputado Glauber no Conselho fez ver que eu tinha que fazer isso mesmo. Só que isso é curioso, porque a apresentação do voto dele foi antes do deputado Glauber falar, ou seja, ele, na minha opinião, um ato falha, porque é como se ele estivesse dizendo, não, eu pedi a cassação não pelo ato que ele cometeu lá atrás, mas pelo que ele disse no Conselho de Ética. Mas o que o Glauber disse naquele dia no Conselho de Ética foi depois dele já ter apresentado. Gente, essa cassação foi encomendada e nós queremos investigação sobre isso para que essa materialidade seja devidamente provada. Mas os elementos políticos, na minha opinião, só não entende e não vê quem realmente não quer. Tá certo, deputado. Vamos seguir acompanhando, viu? Um abraço para o senhor. Bom trabalho em Brasília.